Abramos a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, até o versículo de número 38. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: nesse íntere, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei, meus irmãos, para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite e que sejamos iluminados pelo Espírito Santo e que a multiforme obra do poder de Deus fale conosco, agindo em cada coração segundo as suas necessidades. Que seja assim nessa noite, para a glória de Deus. Amém? O ano 1991. 1991, na Igreja Presbiteriana de Manaus, é como se fosse um divisor de águas. É um marco, onde esse dia gerou na igreja uma forte ênfase, paixão e compaixão pelos perdidos e pela obra missionária. Era um culto como qualquer outro culto que acontecia e que acontece até hoje na igreja central da nossa comunidade. E a igreja estava reunida cultuando a Deus. O pastor João Wilson, o saudoso pastor João Wilson, ele abriu o texto em Isaías capítulo 60. E ele lê o texto que fala sobre a luz que iria resplandecer sobre as trevas, e que Deus iria derramar sobre a nação de Israel, através do mar, uma abundância exponencial sobre Israel. E mais do que isso, que outras nações da além-mar viriam para abençoar, trazer riquezas a Israel. Quando o pastor João Wilson leu esse texto, ele caiu de joelhos, segurando o pedestal, e entrou num profundo quebrantamento, um choro copioso, um choro compulsivo, um choro de quebrantamento. E ele não parava de chorar ali, diante da palavra de Deus, crendo que ali estava sendo uma ministração para a vida da igreja. Ele apenas leu o texto, e a igreja estava em profundo silêncio, como relata a nossa irmã Lucília. Num dado momento, a Lucília, uma irmã séria, comprometida com o reino de Deus, com total discrição, foi levada pelo Espírito Santo de Deus, movida pelo Espírito Santo de Deus, a esposa do pastor José João,
a levantar-se no meio da congregação. E Deus deu um cântico novo naquele momento a ela. E ela saiu cantando esse cântico. E a igreja estava ali compenetrada. Pastor João Wilson quebrantado. E a igreja, segundo o relato, da primeira fila até a última fila dos bancos, todos os irmãos começaram a se ajoelhar e começaram a chorar. Começaram a chorar, começaram a orar. E foi por um tempo grande, passando do meio-dia, os irmãos ali buscando, se quebrantando diante de Deus. E o relato da Lucília é que o que ficou claro, de maneira inequívoca naquele dia, é que Deus encheu a igreja com uma profunda compaixão. Uma profunda compaixão pelas pessoas. Uma profunda compaixão pelos perdidos. Uma profunda compaixão pelos ribeirinhos. Uma profunda compaixão pelos indígenas. Uma espécie de chamamento da igreja para ir ao que hoje essa igreja está fazendo ao longo de tantos anos. Porque a igreja foi levada por uma ação do Senhor, sem pirotecnia, sem algo espetacular, mas um lugar onde se experimentou um profundo quebrantamento e uma paixão profunda por almas. Meus irmãos, o texto que lemos tem um contexto contundente e que faz-nos refletir nesta noite. O contexto é de uma mulher que se quedou aos pés de Jesus e reconheceu Ele como Messias, reconheceu Ele como Cristo, reconheceu Ele como ungido de Deus. Esta mulher, a Bíblia relata no Evangelho de João capítulo 4, que era uma mulher samaritana. Uma mulher que tinha uma vida duvidosa no sentido de vida social, comportamental e espiritual. Uma mulher que teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Esta mulher então é alcançada pela graça de Deus e é transformada pela força do poder de Deus e pela sua maravilhosa graça. Esta mulher não ficou apenas tocada pelo poder de Deus e alcançada pela salvação de Cristo, mas essa mulher também foi levada, foi arremetida aí à cidade que ela residia, a cidade de Sicar, e apregoou a respeito do Messias, de Jesus. E toda aquela comunidade que conhecia o histórico daquela mulher, percebera que aquela mulher tinha sido encontrada por algo tão poderoso, transformador, que fez com que toda essa comunidade fosse ao encontro de Jesus. Então esta é a história de uma mulher que impactou uma cidade, através do poder de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite eu quero falar sobre os desafios da evangelização. Eu quero falar sobre os desafios, quais são os obstáculos, quais são as dificuldades que a igreja nos dias de hoje tem quando a gente fala de evangelização. E eu quero fazer 3 argumentos na exposição desse texto. O primeiro argumento que eu quero compartilhar com você nessa noite é que o grande desafio para que nós continuemos um processo sério de evangelização, o nosso coração muitas vezes não está alicerçado e contemplando os céus, mas muitas vezes o nosso coração está afincado na terra. A nossa cabeça está na terra. Os nossos olhos estão neste mundo. E eu quero que você olhe o texto comigo no versículo de número 31. Diz assim: neste íntere, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis.
Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Esta foi a resposta de Jesus. E eu quero que você pense comigo aqui, pelo menos sob duas perspectivas. A primeira perspectiva é que quando eles levam a comida, meio-dia, ao poço de Jacó, onde Jesus estava, eles disseram: mestre, aqui está a comida. E Jesus disse: eu não quero essa comida, a minha comida é outra. A minha comida é outra e vocês não conhecem. Ele usa essa palavra, vocês não conhecem, com muita contundência. Porque a palavra conhecer nesse texto, no original grego, não é a palavra gnose que corriqueiramente aparece no Novo Testamento. Gnose significa conhecimento. Nesse texto a expressão é oida, que significa não conhecimento, mas discernimento. É a capacidade de discernir. O que Jesus estava dizendo é que eles não estavam entendendo absolutamente nada. Eles estavam ali falando de comida. Eles sabiam que ele teve um encontro com uma mulher. Eles sabiam que uma multidão estava chegando. E ele diz para aquela multidão, diz para os discípulos em relação àquela multidão: vocês não estão entendendo? Vejam, os campos estão brancos. Ou seja, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu creio que a igreja evangélica está precisando de discernimento a respeito disso. Porque ela está perdendo a capacidade a qual foi chamada para realizar de maneira clara, que é pregar o evangelho, que é ter uma santa ousadia, uma intrepidez de falar do amor de Deus. Você se lembra quando você teve uma experiência com Jesus? Você lembra o dia em que você foi alcançado pela graça de Deus? Uma graça voluntária, intencional, espontânea, única e exclusiva de Jesus na sua vida? Você lembra o que aconteceu com você? O desejo de ler as Escrituras, o desejo de orar, o desejo de anunciar a palavra de Deus. A igreja precisa entender que o mundo está perdido e em perdição e precisa ouvir a respeito de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tive duas experiências na minha vida que estão marcadas indelevelmente na minha mente e no meu coração. A primeira experiência foi com Jesus. Foi o momento que eu disse: se tu, Senhor, existe, como esses crentes estão falando que tu existe, vem mudar a minha vida. E naquele momento, o Espírito Santo tomou a minha vida. Eu estava no meio de um mato, e eu caí ali, e vi meus pecados, e eu percebi claramente e senti Jesus purificando os meus pecados, e me alcançando com a sua maravilhosa graça. Eu saí pulando no meio do mato, e mais do que isso, eu fiquei 3 dias lendo a Bíblia, orando, querendo mais de Deus, porque eu estava com fome de Deus. E isso me fez ser uma pessoa impulsiva, cheio de ousadia, de coragem, de força. A Rosângela lembra disso. Muitas vezes nós, ainda quando jovens, nós saíamos pelas ruas, na rodoviária do bairro do 15, no Rio Branco, Acre, e com megafone falávamos do amor de Deus, e ainda tínhamos a coragem de dizer: ajoelhe-se, se você não aceitar Jesus, vocês vão para o inferno. Mas um desses dias, e aí vem a segunda questão, nós estamos voltando para a igreja, já eram umas 17 horas, e na rua que nós estávamos nos dirigindo para a igreja presbiteriana do bairro do 15, eu encontrei um homem embriagado. O homem estava bêbado, e ele chegou e
Eu fiquei até assustado com ele. Ele chegou e disse: você é crente? Eu digo: sou. Então fala do evangelho para mim. Eu olhei para ele e falei: Senhor, se eu falar qualquer coisa, esse homem está tão bêbado que ele não vai entender nada. E aí eu disse: faz o seguinte, o senhor vai tomar um banho, eu vou ficar na frente da igreja, a igreja está ali, eu vou ficar na frente da igreja, esperando o senhor às 19 horas, quero o senhor lá às 19 horas, eu vou estar lá. Às 19 horas eu estava lá na frente, 19h15, 19h30, 20h30, e aquele homem não apareceu. Ele não apareceu. Até hoje eu lembro ainda dessa cena, e lembro eu na porta da igreja aguardando aquele homem. Isso está gravado na minha mente. Por quê, irmãos? Porque eu subestimei o poder da palavra, uma ousadia, uma coragem de falar para tanta gente, e naquela hora, um homem embriagado, bêbado, eu olhei ali e achei que esse homem precisava estar cônscio para ouvir a respeito do evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de Deus é poder de Deus. Não importa a condição da pessoa, não importa a situação que ela está envolvida, não importa em que lamaçal ela está, não importa qual seja a ferida mais profunda da sua alma, não importa se ser uma pessoa que está no mais vil lamaçal da vida, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Um bêbado pode ser libertado e alcançado pela graça de Deus. Alguém que vive no mundo do prostíbulo pode ser alcançado pela graça de Deus. Alguém que está no trabalho, que precisa da graça de Deus, pode ser alcançado pelo poder de Deus. O que importa, irmãos, é que Deus nos chamou para esta obra. Os anjos anelaram pregar este evangelho, mas foi confiado a nós, irmãos. Então, nós temos que novamente nos inspirarmos nas experiências lindas que tivemos com Jesus e falarmos do amor de Deus para aquele que está vivendo uma vida de perdição. A segunda questão que eu vejo em perspectiva nesse texto é a visão de Jesus. A visão de Jesus nos leva a tirarmos os nossos olhos, o nosso coração da terra e olharmos para o céu. Quando Jesus diz: vejam, os campos estão brancos. Talvez seja isso que nós estejamos precisando. Talvez o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu neto, a sua neta, o seu amigo de trabalho, ou de escola, ou de faculdade, ou de relacionamento interpessoal, esteja perto de você e você não está conseguindo olhar e ver esta pessoa indo para o inferno porque você não tem falado do amor de Deus para ela. Não é possível estarmos na mesma casa, sabendo de que alguém da nossa casa ainda não teve uma experiência real com Jesus. Isso tem que nos inquietar, isso tem que nos incomodar. Sabe por quê, irmãos, que a gente não consegue fazer isso? Porque o nosso coração está muitas vezes arraigado nas coisas deste mundo. Eu só vou falar do amor de Deus quando eu casar. Aí eu e minha esposa, a gente junto, olha, vai ser uma bênção. Eu só vou começar a ser um evangelista verdadeiramente, de proclamar o amor de Deus, quando eu terminar a faculdade. Aí, comigo ninguém pode.
Não, 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 não. Quando eu terminar a minha pós-graduação, não. Quando eu terminar o meu mestrado, não. Quando eu terminar o meu doutorado, não. Quando eu terminar o meu pós-doutorado, meu irmão, quando vai ser? Ah, eu preciso chamar o pastor Francisco para ele ir na minha casa, falar do amor de Deus para os meus irmãos, porque eles precisam ouvir. E você, meu irmão? Deus te alcançou. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O Evangelho está dentro de você. Ore, abra a boca, fale. Você vai ouvir muitas vezes dizer: mas eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que você faz. Mas fale, porque Deus vai falar através de você. Segunda lição desse texto é que no desafio da evangelização, muitas vezes o nosso coração planeja muito e executa pouco. O nosso coração planeja muito e executa pouco. Versículo 35 a 37 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Jesus aqui está chamando atenção para a gente, de sabermos quem nós somos. E é importante sermos semeadores, como é importante sermos ceifeiros. Deus nos chamou para isso, e é importante que tenhamos estratégias para isso. Sabe, irmãos, Deus me deu a graça, ao longo da minha trajetória, olhar sempre a igreja numa perspectiva de crescimento a partir da graça de Jesus. Deus sempre trabalhou na minha vida essa ideia de organização, de metodologia, de estratégias, não nesse modelo humano, sabe, esse modelo do pragmatismo, não nessa ideia, não. É que quanto mais a igreja cresce, nós precisamos nos mover de maneira organizada como um exército. Então Deus me deu esse privilégio, de onde nós já estivemos, contemplarmos a bondade de Deus em acrescentar tantas pessoas à igreja, e ao mesmo tempo perceber que elas precisavam entrar num programa, por exemplo, de discipulado. Então Deus me deu isso no coração. Mas Deus me deu mais do que isso, de não só ser uma pessoa que planeja. Porque o grande problema dos brasileiros, que eu me incluo, é que a gente começa as coisas e não termina o que a gente começa. Nós planejamos, mas nós não executamos aquilo que planejamos. E todas as vezes que nós planejamos alguma coisa e não concretizamos aquilo que planejamos, encorajamos as pessoas a viver uma vida de organização, e nós não cumprimos a organização e nós não executamos, nós caímos no descrédito, perdemos a credibilidade. A gente se fica rotulado como aquele que sempre começa as coisas, mas não termina. Então eu sou favorável sim a um bom planejamento, mas é necessário também executar o que você planeja. E eu creio que nós precisamos aprender, olhando para esse texto, como que Jesus olhou a agricultura, olhou a lei da semeadura, a lei da semente, que é a palavra de Deus, o semeador, que é Ele mesmo, Jesus, e ao mesmo tempo nos chama para sermos semeadores. Então você olha que Jesus tinha uma metodologia, uma metodeia, que é uma expressão grega, que é exatamente isso: organização, estratégia. Mas deixa eu falar uma coisa: não adianta tudo isso se você não viver verdadeiramente o evangelho simples.
a relação com as pessoas, transformar aquilo que você pensa em algo factível, que as pessoas entendam e compreendam. Jesus faz questão de mostrar para eles: olha, uns são ceifeiros, outros semeadores. Olha, existe toda uma dinâmica orgânica no crescimento da igreja, percebam isso. Mas tem um problema. Eu reputo, quando eu falo sobre isso e olho para esse texto, eu sempre lembro de uma ilustração, e eu quero que você guarde essa ilustração. A ilustração de uma carroça. A ilustração de uma carroça. Há muitos irmãos e irmãs que são verdadeiramente bois, no sentido de força, de trabalho, de estar à frente, fazendo a coisa acontecer, colocando a mão na massa, seja em qualquer área, ela está ali disposta a fazer a obra de Deus. Eu não estou falando de ativismo, eu estou falando de uma vida abnegada, amorosa e sabendo da responsabilidade que é um membro do corpo de Cristo, do reino de Deus, para a proclamação do Evangelho. Então essas pessoas se envolvem na igreja e fora da igreja. Então essa gente é gente que carrega mesmo um piano. Mas há um segundo tipo de crente na igreja, que são aqueles crentes que não são os bois que carregam a carroça. São aqueles que gostam de ficar em cima da carroça. E pegam então e ficam só assim. Vai, vai, vai. E fica só querendo conduzir, planejar, fazer, mas nunca se torna um boi. Fala de tudo, reclama de tudo, vê problema em tudo, questiona coisas que você fica assim: meu Deus, como que pode? Mas nunca se envolve, se engaja, se compromete no discipulado, na evangelização, na obra do Senhor. São verdadeiros consumidores, que ouvem o Evangelho e vão para casa, e no outro domingo estão ouvindo de novo o Evangelho, mas esse Evangelho não transforma, não muda, não faz uma metanoia, faz uma incomodação no coração e na mente, para falar do amor de Deus para as pessoas. Em nome de Jesus, irmãos, que não sejamos essas pessoas. Mas tem um terceiro tipo de crente, que não é aquele que carrega a carroça, e nem aquele que fica em cima só, vai para lá, vai para cá. É aquele, irmãos, quando a carroça atola, quando ela entra no lamaçal, e aí o boi puxar não é fácil. Mas o pior, irmãos, eles estão atrás segurando na carroça, não é para empurrar a carroça para frente, é para puxar a carroça, para a carroça não sair do lugar. São aquelas pessoas que dizem: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não são ceifeiros, não são semeadores, não se comprometem. Pastor Wesley, um grande amigo meu, hoje está nos Estados Unidos. Ele conta uma história, que ele foi pastor numa igreja presbiteriana em Limeira, interior de São Paulo. E ele, jovem, chegando cheio de vigor, de alegria, de prazer, ele então foi conduzir uma igreja de bairro. E ele então, cheio de ânimo, de alegria, disse: irmãos, eu tenho um projeto maravilhoso para fazer aqui na igreja, e eu quero dizer para vocês que vai ser uma bênção. Nós vamos fazer reforço escolar para todas as crianças que moram aqui na favela, aqui pertinho. Aí um irmão lá do fundo da igreja, aqueles irmãos que gostam de sentar no final, nada contra quem senta na última cadeira, irmãos, por favor, mas aquele estava no último banco, e ele levantou a mão e disse: pastor, não vai dar certo. Mas por que não vai dar certo, meu irmão? Pastor, há 5 anos atrás, o pastor fulano de tal fez esse trabalho e não deu certo, foi uma furada. Todo mundo murchou. Passou alguns meses, pastor Wesley disse: irmãos queridos, temos um projeto maravilhoso, vamos atender as pessoas carentes desse bairro, então nós vamos levantar cestas básicas e abençoar a comunidade. O irmão lá no fundo de novo: pastor, levantou a mão:
Pastor Wesley disse: o que foi, meu irmão? Não vai dar certo, porque há 10 anos atrás, o pastor fulano de tal, que estava aqui, propôs isso. Uma cesta básica nós levantamos. Então, todo mundo murchou. O pastor Wesley já estava aborrecido com aquilo. Disse: eu vou visitar esse irmão, eu vou na casa dele. E então ele foi na casa desse irmão. Quando ele foi bater na porta, o irmão já abriu a porta e disse: pastor, o senhor está aqui? Eu digo: estou aqui. Irmãos, vocês não sabem qual é a dificuldade que todo pastor tem para entrar num assunto quando ele quer exortar um irmão. O pastor fica rodeando o toco, pedindo: Deus, me dá uma oportunidade, uma brecha. E a conversa vem, café para lá, café para cá, aquela coisa toda. E aí o irmão diz: mas pastor, a nossa igreja está maravilhosa. Aí o Wesley disse: mas meu irmão, como que nossa igreja está maravilhosa? Todas as vezes que eu lanço um projeto, o irmão, por exercer uma liderança na igreja, levanta a mão lá no fundo e diz que não vai dar certo, porque 5 anos aconteceu isso, 10 anos aconteceu isso. Meu irmão, como eu posso? O irmão em silêncio. E o pastor disse: meu irmão, me fala a verdade, o irmão tem alguma coisa contra mim? Eu fiz alguma coisa para o irmão? Eu causei algum dano no irmão? Porque a sensação que eu tenho é que o irmão não quer que as coisas aconteçam. O que está acontecendo, irmão? O irmão disse: pastor Wesley, fique tranquilo, eu não tenho nada contra o irmão, eu só não vou com a sua cara. É assim, irmãos, é desse jeito. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos esses semeadores e ceifeiros que Jesus está convocando. Nós fomos chamados, irmãos, para olhar e contemplar que os campos já estão brancos. Irmãos, uma mulher que tinha uma vida terrível, uma vida complicada, foi alcançada por Jesus. Uma mulher que foi um agente de transformação na vida de uma cidade. Meus irmãos, Jesus contemplou aquela mulher como sendo um instrumento na vida de outras pessoas. E quando Jesus olha e vê aquelas pessoas chegando, ele diz: os campos estão brancos. E os discípulos olham e veem claramente o que Jesus estava dizendo: vocês são ceifeiros, vocês estão prontos para fazer uma grande colheita, façam. É isso que Deus quer fazer conosco. O ano de 2025, nós não podemos viver uma vida de lateralidade, olhando para lá, para cá, para os lados, para os problemas. Nós temos que olhar para Jesus, irmãos. Jesus está voltando e nós precisamos, como ceifeiros, levantarmos e proclamarmos o Evangelho e fazermos uma grande colheita esse ano, para que o inferno seja saqueado, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Finalmente, irmãos, o desafio da evangelização, nós temos muitas dificuldades nessa área, porque o nosso coração é egocêntrico, o nosso coração é altivo, o nosso coração é soberbo, o nosso coração é egoísta. E Jesus exorta os discípulos aqui, versículo 37 diz: pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar, para colher o que não semeastes. Outros trabalham e vós entrastes no seu trabalho. Jesus aqui está dizendo algo importantíssimo. Ninguém é dono da vinha, nem um discípulo, nem um membro da igreja, nem um pastor, nem um presbítero, nem um diácono, nem um líder de grupo familiar, nem um líder de ministério dessa igreja é dono da igreja, é dono da vinha. Quem é o Senhor da vinha? Quem reina na vinha? Quem dirige, governa e preside a vinha chama-se Jesus Cristo. Você está entendendo isso?
Deixa eu ilustrar para você. Pastor José João foi um homem que me inspirou em missões. Eu verdadeiramente caminhei com esse homem por muitos anos. E duas cenas eu jamais esquecerei nessa caminhada. Por isso eu honro esse pastor, como pastor emérito dessa igreja, até o fim. Primeiro, o pastor José João me levava quase toda segunda-feira para nós tomarmos um banho num garapé depois da ponte. E depois do garapé, essa coisa toda, e o que acontecia lá, a gente ia para a fazenda do irmão dele, e então a gente deitava numa rede, e ele dizia que eu roncava, mas eu achava que ele também roncava, então era ronco de lá e ronco de cá. Mas acontecia uma coisa muito interessante, quando a gente estava ali tomando banho. Além dos seus ensinamentos, ele me convidava para comer. E nas primeiras vezes, por eu não ter hábito de pegar muito em comer peixe, e eu quero dizer para vocês que eu sou acreano, sou do norte, mas no norte, lá no Acre, é mais carne de gado. E quando eu ia pegar, o pastor Zé João dizia: não, eu vou servir você. Que humildade, irmãos, que humildade. Aquele homem me servia. Mais do que isso, ele tirava todas as espinhas e me dava o filé. O filé. Era isso que ele fazia. E quando ele fazia isso, tirando as espinhas, eu tinha certeza absoluta que ele queria dizer para mim assim: na minha mente, igreja é que nem um peixe. Você precisa comer sem as espinhas. Então saiba tirar as espinhas. Então esse homem me ensinou a amar missões, a amar o Amazonas. Com 3 anos de caminhada com ele, eu achava que eu estava pronto para dar um salto no meu ministério pastoral. E ele disse: você não está pronto. E eu dizia: mas por que eu não estou pronto? E ele dizia para mim assim: você não está pronto porque o Amazonas não entrou em você. Um dia que ele me chamou dizendo: você vai ser meu substituto. Ali naquele dia, eu entendi que foi um dia em que ele olhou e viu o Amazonas aqui dentro de mim, e paixão pelos ribeirinhos, paixão pelos indígenas, paixão pela igreja. Então esse homem me ensinou isso. Segunda lição: durante 3 anos eu, juntamente com o pastor de Jade, que está aqui, e é importante a gente não olhar para a vida das pessoas sem honrar as pessoas. O pastor de Jade e o pastor José João, eles desbravaram os Estados Unidos, crendo na promessa do texto do exórdio, da introdução que eu fiz a respeito de 1991. Eles creram de que Deus iria usar parceiros internacionais junto com a igreja para avançar e alcançarmos todo o Amazonas. E isso, irmãos, Deus deu a ele a visão amazônica 2010 ainda, até 2020, e agora a visão amazônica 2030. E este homem com simplicidade, este homem com muito temor a Deus, ele foi construindo, pavimentando, abrindo todos esses lugares com o seu inglês, com o seu jeito, conquistando pessoas, trazendo credibilidade, honra a esta igreja. A maioria dos parceiros levantados nesta igreja foi pelo nosso pastor José João. Então, eu caminho com ele há muitos anos nessa trincheira. Eu não estou, irmãos, abrindo valas, eu não estou, irmãos, abrindo caminhos como este homem abriu.
Então eu estou seguindo os passos dele quando eu vou nesses lugares. Vou em Chicago, vou em St. Charles, vou em Peoria, vou em Indiana, vou em Dye, vou em Orlando, vou em Dallas. Quando a gente vai para esses lugares, alguém semeou. Esse homem semeou. Eu, irmãos, estou sendo ceifeiro porque eu estou colhendo o que ele plantou. É isso que é lindo no reino de Deus. No reino de Deus é isso, não existe, irmãos, um coração egoísta. Ele tem que compartilhar, uns plantam, outros colhem. Uns colhem e outros vão plantar. E é assim que é o processo da igreja. E é por isso, irmãos, que essa igreja vai continuar semeando, semeando. E vai chegar um dia que eu, irmãos, vou deixar de colher. E aquilo que eu plantei, alguém vai colher para a glória de Deus. O que importa é o reino de Deus. É o reino de Deus. É isso. O nosso coração não pode ser egoísta. Nós temos que considerar todos os irmãos, os líderes de grupos familiares que estão nas suas casas, silenciosamente fazendo a obra, os líderes de ministérios, os evangelistas do interior que dão o seu melhor lá dentro dos lagos, dos rios. São mais de 1.100 rios afluentes dos nossos grandes rios. São os pastores, são os evangelistas da capital que estão hoje com os pastores nas 25 congregações que estão aqui na redondeza, nos lugares mais difíceis de se proclamar o evangelho, de anunciar. Tem evangelista pregando e bala correndo, assobiando, enfrentando dramas terríveis em bairros extremamente que precisam do amor e da graça de Deus. Então, queridos, continue semeando. Que nesse período agora, semeie. Nós teremos um musical Paixão pela Vida. Prepare-se para uma grande semeadura. É necessário, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que todo mundo aqui tem problemas, como eu tenho. Sei que tem muita gente que sofre, como eu também sofro. Eu sei que tem muita gente aqui que passa por dificuldades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você está enfrentando os dilemas da vida, continue servindo a Deus. Continue servindo a Deus. Porque se Deus tem uma promessa para você, uma promessa de vitória, a área que você está lutando, continue falando, continue anunciando, continue sendo um cristão sério, comprometido, um sal fora do saleiro, continue sendo isso. Sabe por quê? Porque se você continuar fazendo, Deus vai fazer onde você não pode fazer na sua vida, e mudar a sua história. Sabe por quê, irmãos? Porque a despeito de toda a batalha que a gente enfrenta, cruz, lutas, batalhas, palavras malditas, levantes do inferno, contendas, tudo isso que vem contra a nossa vida, meus irmãos, eu quero dizer aqui para vocês, nossa história já está estabelecida. A nossa história de batalhas e lutas tem algo a ser declarado, que nós já somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a sua história, essa é a sua história, essa é a nossa história, porque isto é uma história onde foi descrita na cruz do Calvário. Ele ressuscitou, e um dia nós ressuscitaremos com Ele, e a vitória é certa para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém.